Danilo detona CBF, união histórica entre Flamengo e Fluminense. A verdade veio à tona sobre Cristiano Ronaldo? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 100 likes? Então curte, compartilhe e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. O Flamengo se classificou de forma tranquila para a próxima fase da Copa do Brasil. No jogo de ida contra o Botafogo da Paraíba, venceu por 1-0. E ontem, jogo de volta no Maracanã, 4-2 para o Mengão no agregado, então 5-2, uma classificação sem susto, sem fazer muita força. O Flamengo passa para a próxima fase da competição, conseguiu poupar jogadores, dar minutagem para outros, no jogo, tanto no jogo de ida quanto no jogo da volta. O Felipe Luiz escalou um time alternativo que foi suficiente para vencer os dois jogos. Ontem, inclusive, no primeiro tempo, já nos primeiros minutos, estava vencendo por 3-0, logo nos minutos iniciais ali, 4 minutos de jogo, já abriu o placar, então construiu o resultado bem tranquilamente, mesmo preservando seus principais jogadores, mesmo colocando uma equipe alternativa, passou para a próxima fase de forma tranquila. Lembrando que a próxima fase da Copa do Brasil ainda não está com data marcada, mas vai acontecer após o Super Mundial de Clubes. Então, inclusive, o sorteio para definir os jogos e as partidas são depois que acabar o Super Mundial de Clubes e a gente vai ficar no aguardo para saber quem o Flamengo vai enfrentar na próxima fase. Os times já estão classificados, depois vai ter o sorteio para saber quem será o adversário do Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil. No jogo construído com facilidade, o técnico Felipe Luiz, após a partida, rebateu as críticas a respeito do seu trabalho e ele foi curto e grosso em relação a isso. Existem algumas críticas ao Flamengo por conta de uma ineficiência, sobre uma dificuldade de fazer os gols, uma falta de efetividade quando está com a bola ali na frente do gol para concretizar as jogadas em gols e em resultado positivo. E o Felipe Luiz ele foi curto e grosso. Ele falou o seguinte: eu não chuto pro gol. Ou seja, se isentando dessa culpa, ele até brincou. Já chutei, mas mesmo quando eu chutava pro gol, eu não fazia gol. Felipe Luiz fez essa brincadeira de quando ele era jogador, mas deixou claro, olha, não tenho culpa em relação a isso, porque o time produz e quando não faz gol, a culpa não é minha porque eu não finalizo, eu não tô em campo e eu não faço os gols, se isentando então da culpa e rebatendo as críticas sobre essa ineficiência, essa falta de efetividade que o time tem. Ele inclusive destacou, a dificuldade que o Flamengo teve diante do Botafogo, mas exaltando a equipe do Botafogo que teve os seus méritos. Por outro lado, contra outros times, foi o caso do Corinthians, o Juventude, agora o próprio Botafogo da Paraíba, o time conseguiu fazer gols com facilidade e ele disse que isso é muito sobre o que acontece dentro do jogo, como o adversário se comporta. E contra o Botafogo da Paraíba ontem não teve nenhum problema de ineficiência, fez os gols, teve tranquilidade e o Felipe Luiz inclusive destacou, quando o time faz gol logo nos primeiros minutos é muito mais fácil de fazer, desenvolver a partida, é muito mais fácil de controlar as ações e é o que eu acredito também observando o Flamengo, que o Flamengo ele tá com um problema e eu acredito que é até mental, psicológico, porque quando não faz gols nos primeiros minutos tem muita dificuldade de vencer o jogo. Quando a equipe passa ali 10, 15 minutos e não consegue balançar as redes, tem muita dificuldade, se desconcentra, se desorganiza. E o Felipe Luiz ele deixou claro que quando os gols saem logo no começo, o Flamengo tem muito mais controle do jogo e consegue trabalhar com bem mais facilidade. Tem que ajustar isso, porque nem sempre o gol vai sair logo de cara. E é importante manter a cabeça boa, manter a organização mental também e dentro de campo taticamente, para construir o resultado, buscar o resultado até o último minuto. Não dá para se desconcentrar, porque em alguns jogos vai ser mais fácil fazer o gol logo no início, em outros isso não vai acontecer. E o ideal é ter um mental bom para conseguir buscar o gol, mesmo quando já estiver na reta final do jogo. A próxima partida bem importante contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Danilo, após o jogo, ele falou, sobre o adversário, o Palmeiras, um jogo difícil. Ele inclusive destacou que nunca jogou num campo sintético, mas que é o que tem, no jogo contra o Palmeiras é o que vai ter e que a equipe também tem que buscar fazer um grande jogo para fazer um bom resultado
diante do Palmeiras. Ele enfatizou, são as duas equipes com maior investimento, com os dois elencos mais caros. Vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo precisa conquistar os 3 pontos. E o Danilo também falou sobre o jogo de ontem da Copa do Brasil. Exaltou a forma com que a equipe construiu o resultado, comemorou ter feito mais um gol no Maracanã, mas também deu algumas ênfases a alguns erros do Flamengo de desconcentração ao longo do jogo, que acabou resultando em sofrer gols. Teve um erro individual do Matheus Cunha, na minha opinião, um erro individual no primeiro gol, mas ele falou sobre essa desconcentração que aconteceu no jogo, não comprometeu o resultado, mas que não pode acontecer porque em outras ocasiões pode acabar comprometendo o resultado. E o Danilo aproveitou na zona mista para detonar a CBF. Ele foi perguntado a respeito do Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. E o Danilo esculachou. Vou falar aqui as aspas do Danilo, o que ele disse a respeito da CBF, mas primeiro ele elogiou o Ancelotti, falou que dispensa comentários, né? A história dele fala por si, a carreira dele fala por si, tá torcendo para o Ancelotti fazer um bom trabalho, que acredita muito que ele pode fazer com que a equipe, né, a seleção brasileira volte a ter bons desempenhos, consiga encontrar o seu melhor futebol, a alegria em jogar, enfim. Elogiou muito o Ancelotti, mas aproveitou para detonar a CBF, e as aspas do Danilo foi a seguinte: estamos em um momento extremamente difícil e vergonhoso de administração e tudo. Temos de colocar a mão na consciência e repensar tudo aquilo que tem a ver com o que tem acontecido. Então o Danilo detonando, falando que está numa situação, a CBF está numa situação vergonhosa administrativamente. A gente sabe que, né, saiu um presidente, domingo vai ter uma nova eleição para o novo presidente. Dentro de campo também está muito complicado, a seleção brasileira está se complicando nessas eliminatórias da Copa do Mundo, e o Danilo não teve papas na língua. Falou, ó, estamos num momento extremamente vergonhoso, triste de se ver, e ele espera que com o Ancelotti a seleção brasileira tome rumos melhores e essa parte administrativa também se resolva, foi o que disse o Danilo. Inclusive, falando sobre a CBF, sobre a eleição que acontece no domingo, 20 clubes se uniram para fazer um protesto. 20 clubes anunciaram que não vão votar domingo na eleição em forma de protesto. As equipes estão insatisfeitas com o andamento do processo e por isso protestarão em ausência na eleição. 20 clubes farão esse protesto, pelo menos 20 confirmados, fizeram uma nota, emitiram uma nota oficial que não vão comparecer à eleição. Quais clubes são esses? Além do Flamengo, que fez essa união com o Fluminense, também tem América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá. Flamengo e Fluminense, né? Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport. Então, uma união histórica desses clubes em forma de protesto a como se desenvolveu, né, esse processo eleitoral da CBF. A nota ela diz o seguinte: sem clube não tem futebol. O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade. Neste domingo haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente. Estaremos prontos para conversar com a nova gestão a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor. Sem clube, não tem futebol. Essa foi a nota divulgada por esses 20 clubes que se uniram por conta desse processo, uma união histórica entre Flamengo e Fluminense nesse momento de protesto contra a CBF. Lembrando que, com 25 confederações, apenas a de São Paulo e a do Mato Grosso não assinaram, e também 10 clubes, a candidatura inviabiliza o concorrente Reinaldo Carneiro Bastos, que é o atual presidente da Federação de São Paulo, que tinha o apoio de 29 clubes, mas apenas 2 federações. E para que se faça a inscrição de uma chapa, é necessário o apoio de pelo menos 8 federações para conseguir uma inscrição de uma chapa. Por isso não teve força, não teve apoio suficiente para fazer a candidatura do Reinaldo Carneiro, que seria aí um concorrente, né, um concorrente para o Samir Chaud, uma união do Flamengo com esses mais 19 clubes
incluindo Fluminense, Corinthians, uma união histórica aí para fazer esse protesto. Mudando de assunto agora, falando sobre o mercado da bola, e o José Botto, ele trouxe a verdade a respeito do Cristiano Ronaldo. Perguntado ontem, antes do jogo, se há alguma negociação do Flamengo com o Cristiano Ronaldo, porque na última semana falou-se muito, né, sobre um clube brasileiro que vai disputar o Mundial estar negociando com o Cristiano Ronaldo. E o José Botto, ele foi direto e disse o seguinte: não estamos negociando com ele, não tem nada, o Flamengo não tem nenhuma negociação com o Cristiano Ronaldo. Ele foi direto, objetivo e claro. O Flamengo não está negociando com o CR7. Então a verdade aí para vocês, a gente ficou de buscar uma resposta a respeito dessas especulações, fomos atrás da resposta e o José Botto então deixou claro que o Flamengo não está negociando com o Cristiano Ronaldo, agora vai abrir a próxima janela de transferências para o Super Mundial. Ele deixou claro que está atrás de negociações, o Flamengo está fazendo algumas negociações para contratar, não vai fazer nenhuma loucura, pagar mais caro para ter alguém para o Mundial, mas está se movimentando no mercado para conseguir contratação. Se não for antes do Mundial, com certeza para depois do Super Mundial terão contratações para o Flamengo. O Flamengo estão se movimentando no mercado, 2 janelas de transferências, essa extra para o Super Mundial e depois a janela do meio do ano. A ideia é reforçar o elenco. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esquece, curte, porque você dá um recado pro YouTube de que esse conteúdo ele é relevante. Compartilha com seus amigos para deixar todo mundo bem informado. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você já for inscrito, acione o sino das notificações para ficar bem informado de tudo que acontece no futebol brasileiro, futebol internacional e principalmente no Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.